Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula do sistema genital masculino e sistema genital feminino. Como de costume, solicito a todos que peguem caneta e caderno, façam suas anotações porque a aula já vai começar. O sistema reprodutor masculino, também chamado de aparelho reprodutor masculino ou sistema genital masculino, é o sistema que garante a produção dos gametas masculinos, bem como a introdução desses gametas no corpo da mulher. Também é responsável pela síntese de testosterona, que possibilita, entre outras funções, o desenvolvimento de características sexuais secundárias. Esse sistema é formado por órgãos externos, saco escrotal e pênis, e diversos órgãos internos, os quais garantem a produção do sêmen, líquido que contém os espermatozoides e seu transporte para fora do corpo. Órgãos do sistema reprodutor masculino. Podemos dividir os órgãos do sistema reprodutor masculino em dois grupos para facilitar o nosso estudo: órgãos externos e órgãos internos. A seguir, explicaremos melhor a função de cada um dos órgãos que fazem parte deste grupo. Órgãos externos do sistema reprodutor masculino. Os órgãos externos do sistema reprodutor masculino são o pênis e o saco escrotal. Veja a seguir algumas de suas características. Pênis. O pênis humano é o órgão utilizado na cópula e destaca-se pela presença de um tecido erétil, o qual se enche de sangue durante a excitação sexual. Apresenta formato cilíndrico e cerca de 12 cm a 16 cm de comprimento. Possui 3 corpos de tecido erétil, 2 colunas longitudinais localizadas dorsalmente, corpos cavernosos do pênis, e uma coluna situada ventralmente, corpo esponjoso. No interior do corpo esponjoso encontra-se a uretra, por isso o corpo esponjoso é também chamado de corpo cavernoso da uretra. Em sua parte terminal, o corpo esponjoso dilata-se e forma-se a chamada glande. O pênis é formado por uma pele fina, e na região da glande observa-se uma dobra de pele conhecida como prepúcio. Saco escrotal, também chamado de escroto e bolsa escrotal, é uma estrutura de forma sacular que fica localizado na região logo abaixo do pênis. Essa bolsa apresenta um septo que a divide em 2 cavidades, ficando um testículo de cada lado. Na adolescência, o saco escrotal apresenta-se mais pigmentado e pelos esparsos surgem no local. Possui importante papel no controle da temperatura ao redor dos testículos. Quanto mais afastado do corpo, menor a temperatura. Quanto mais próximo, maior a temperatura. Em ambientes frios, a pele enruga-se e eleva o saco escrotal e o testículo para mais perto do corpo. A temperatura do saco escrotal é inferior à temperatura intraabdominal. Órgãos internos do sistema reprodutor masculino. Os órgãos internos do sistema reprodutor masculino são as gônadas, uma série de ductos e glândulas acessórias. Veja a função e características de cada um deles a seguir. Testículo. O homem apresenta 2 testículos, que são as gônadas masculinas, ou seja, o local onde os espermatozoides são formados. Essas células reprodutoras são produzidas mais precisamente em túbulos enrolados, chamados de túbulos seminíferos. Cada testículo possui entre 250 a 1000 túbulos seminíferos. Além de produzir gametas, o testículo apresenta também papel na produção da testosterona. Esses órgãos estão localizados no interior do saco escrotal. Entretanto, vale salientar que eles são formados na cavidade abdominal, só ocupando o saco escrotal no final da gestação. O epidídimo. O homem possui 2 epidídimos, que se localizam cada um lateralmente na margem posterior dos testículos. Nesse local, os espermatozoides adquirem maturidade e também desenvolvem sua capacidade de movimentação. O epidídimo apresenta-se como um grande tubo enovelado, podendo chegar a 6 metros de comprimento. Podemos distinguir 3 porções do epidídimo: a cabeça, porção mais dilatada em contato com a extremidade superior do testículo, o corpo e a cauda, região localizada mais inferiormente e que se liga ao ducto deferente. Vista frontal, é possível observar que a presença dos testículos epidídimos, ductos deferentes e vesículas seminais
Podemos observar vesículas seminais, bexiga, uretra, o epidídimo, o pênis, ducto deferente e a vesícula seminal. Ducto deferente. O corpo do homem possui 2 ductos deferentes, os quais são uma continuação do epidídimo. Cada ducto, que possui cerca de 30 centímetros de comprimento, passa ao redor e atrás da bexiga urinária. Eles encontram os ductos das vesículas seminais e formam ductos ejaculatórios. Ducto ejaculatório. Os ductos ejaculatórios possuem cerca de 2 centímetros de comprimento e são formados a partir da união do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal. Uretra. Os ductos ejaculatórios abrem-se na uretra, que garante a saída do sêmen e também da urina. A uretra é, portanto, um órgão comum ao sistema reprodutor e ao urinário. A uretra masculina passa pelo interior da próstata, pelo assoalho da pelve e no interior do pênis, apresentando um tamanho total de cerca de 20 centímetros. Vesículas seminais. O homem possui 2 vesículas seminais, as quais secretam um fluido que corresponde a cerca de 60% do volume do sêmen. Líquido viscoso e esbranquiçado, contendo espermatozoides e fluidos das glândulas acessórias, que é eliminado no momento da ejaculação. O fluido produzido pela vesícula seminal é espesso e alcalino e apresenta diversas substâncias, como enzimas e frutose. Essa é importante para garantir a energia necessária para o espermatozoide. Próstata. O homem apresenta apenas uma próstata, que é uma glândula que produz a secreção que forma o sêmen. A secreção produzida pela próstata apresenta enzimas e citrato, que também é um nutriente para os espermatozoides. A próstata possui o tamanho aproximadamente de uma noz, porém, com o avanço da idade, é comum que haja um aumento benigno em seu interior. Um aumento do seu benigno nessa estrutura, o que pode causar uma compressão na uretra, que passa em seu interior, e interferir na passagem da urina. Nesses casos, pode-se ser necessária uma intervenção cirúrgica. Glândulas bulbouretrais. As glândulas bulbouretrais são um par de glândulas que liberam antes da ejaculação uma secreção na uretra que lubrifica o pênis e ajuda a neutralizar os resíduos da urina presentes no canal da uretra. Função do sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino, em ação conjunta com o sistema reprodutor feminino, é responsável por garantir a reprodução da nossa espécie. O seu papel é possibilitar a produção dos gametas masculinos e promover a sua deposição no interior do sistema reprodutor feminino, onde ocorre a fecundação e o desenvolvimento do novo ser. Vale destacar que no sistema reprodutor masculino, mais precisamente nos testículos, que é produzida a testosterona, um hormônio relacionado com o desenvolvimento das características sexuais secundárias, aumento da massa muscular, produção de espermatozoide, entre outras funções. Próstata. A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela produz uma secreção que faz parte do sêmen e que ajuda, entre outras funções, na nutrição do espermatozoide. Apresenta um tamanho que varia de acordo com a idade, sendo possível observar em vários homens um aumento benigno na velhice. Algumas vezes, esse aumento pode afastar a saúde do paciente, sendo necessárias intervenções cirúrgicas. A próstata pode também ser acometida por câncer, sendo o câncer de próstata no Brasil o segundo mais comum em homens, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. E o que é a próstata? A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino que apresenta um tamanho aproximadamente de uma noz, pesa cerca de 20 gramas e está localizado na região abaixo da bexiga, em frente ao reto. Ela é pequena na infância e aumenta de tamanho durante o desenvolvimento do homem graças à ação da testosterona. Essa glândula circunda a primeira porção da uretra, que é um tubo por onde passa o sêmen e a urina. A porção da uretra que atravessa a próstata é denominada de uretra prostática. Temos aqui uma imagem de uma próstata, podemos,
Olhar essa imagem bem bacana, né? E a próstata está localizada abaixo da bexiga e circunda a uretra. Função da próstata. A próstata produz uma secreção leitosa que participa da formação do sêmen, sendo responsável por cerca de 30% do total. Esta secreção é lançada diretamente na uretra e contém cálcio, fosfato, substâncias anticoagulantes e citrato, e qual atua como nutriente para o espermatozoide. A secreção produzida pela próstata é levemente alcalina, o que ajuda a neutralizar a acidez de outros líquidos seminais. Para que os espermatozoides adquiram sua mobilidade ideal, precisam estar em um ambiente com um pH aproximadamente de 6,0 a 6,5. Sendo assim, a secreção prostática, com sua leve alcalinidade, ajuda na mobilidade dos espermatozoides. Aumento benigno da próstata. A próstata tende, em grande parte dos homens, a aumentar de tamanho com a idade, sendo esse um aumento benigno. Mais da metade dos homens com idade superior a 50 anos apresenta esse crescimento, o qual é conhecido como hipertrofia prostática benigna ou hiperplasia prostática benigna. Essa hiperplasia ocorre graças a um crescimento anormal do tecido prostático, não estando relacionado, portanto, com a ação da testosterona. Apesar de ser uma condição benigna, em 5 a 10% dos casos, a hiperplasia pode desencadear obstrução da uretra, uma vez que o aumento de tamanho comprime a porção da uretra que passa no interior da glândula. O paciente pode apresentar, nesses casos, dificuldade para urinar. Além desse sintoma, a hiperplasia prostática benigna pode provocar diminuição da força do jato urinário, necessidade de urinar várias vezes durante o dia e noite e gotejamento no final da micção. Câncer de próstata. O câncer de próstata é um dos tumores mais frequentemente em homens, ficando atrás apenas do câncer de pele, não melanoma. Ele atinge a próstata, uma glândula responsável pela produção de uma secreção que faz parte do sêmen. Esse tipo de câncer possui tratamento e apresenta cura se tratado adequadamente nas fases iniciais. Sobrepeso e obesidade são fatores de risco para a doença, portanto, tratar esses problemas pode ser uma forma de prevenção. O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA, estima que somente em 2018, 68.220 novos casos da doença surgiram em nosso país. Apesar de bastante frequente, é um tipo de fácil cura, apresentando cerca de 90% de chances de melhora quando tratado em suas fases iniciais. Quais são os sintomas do câncer de próstata? O câncer de próstata normalmente é assintomático, uma vez que, na grande maioria dos casos, o crescimento do tumor ocorre de maneira bastante lenta. Algumas vezes, no entanto, o câncer avança rapidamente e pode espalhar-se para outras partes do corpo, metástase. Dentre os sintomas que podem surgir, destacam-se dificuldades para urinar, jato de urina fraco e vontade de urinar várias vezes. Em alguns casos, o paciente pode observar ainda sangue na urina. É importante deixar claro que a presença desses sintomas não indica necessariamente o câncer de próstata. Entretanto, merece atenção. Assim, deve-se procurar um médico para confirmação do diagnóstico. A inflamação da próstata e a hiperplasia prostática benigna, o aumento benigno do volume da próstata, também pode desencadear esse problema. Quais os fatores de risco para o câncer de próstata? O câncer de próstata é diagnosticado principalmente em homens com idade igual ou superior a 65 anos. Raramente acomete pessoas mais jovens. Segundo o INCA, 75% dos casos no mundo desse tipo de câncer ocorre a partir dos 65 anos. Sendo assim, podemos concluir que a doença está intimamente relacionada com a idade do paciente, sendo esse, portanto, o principal fator de risco. Além do fator idade, outras características relacionam-se com as chances de se ter essa doença.
Pesquisas comprovam que homens negros apresentam maiores riscos de desenvolver o câncer de próstata que os brancos. Além disso, a obesidade e casos da doença na família também são considerados fatores de risco. Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? O diagnóstico de câncer é obtido por meio de um exame de toque retal e do teste do antígeno prostático específico, o PSA, um tipo de exame de sangue. Apesar da existência desse último exame, é fundamental o exame do toque retal, pois ele permite ao médico analisar a estrutura da próstata. Além disso, o PSA frequentemente sofre alterações, sendo necessário a realização do exame físico para confirmar a suspeita. Vale destacar, no entanto, que o câncer de próstata só é realmente confirmado após a realização de biópsia. Diagnóstico precoce é importante para garantir a maior chance de cura no caso do câncer de próstata. A mortalidade ocorre principalmente em razão da falta do cuidado do homem com a sua saúde e, consequentemente, o diagnóstico tardio da doença. O problema principal está no fato de que o homem evita a ida ao urologista por se sentir envergonhado, constrangido ou por ter preconceito com os exames feitos para confirmar a patologia. Então, meninos, nada de constrangimento, nada de vergonhoso. Precisamos sim nos cuidar e procurar sempre o médico quando há necessidade. E como é feito o tratamento do câncer de próstata? Não existe fórmula mágica para se proteger contra o câncer de próstata. Entretanto, quando analisamos seus fatores de risco, percebemos que algumas medidas podem ser adotadas a fim de evitá-lo. Dentre essas medidas, podemos citar uma alimentação saudável, que evita, por exemplo, o sobrepeso e a obesidade. Fatores de risco para a doença: uma dieta rica em vegetais, tais como frutas, legumes e cereais, e pobre em gordura animal, podem ajudar a prevenir essa e outras doenças. Também é recomendada a realização de atividades físicas, não fumar e evitar o consumo de álcool. Novembro Azul. O mês de novembro volta-se para a luta contra o câncer de próstata. O Novembro Azul é um movimento internacional que tem por objetivo conscientizar as pessoas a respeito dessa doença. Durante todo o mês de novembro, atividades são realizadas com o intuito de esclarecer a população a respeito do câncer de próstata. A iluminação de alguns pontos turísticos na cor azul ajuda a divulgar o movimento. O sistema reprodutor masculino e a importância da próstata. O sistema reprodutor masculino é o responsável por produzir e transportar o gameta masculino. Os órgãos reprodutivos externos que fazem parte desse sistema são o pênis e o saco escrotal, enquanto os órgãos internos são os testículos e estruturas responsáveis pela produção dos espermatozoides. Ductos que garantem o transporte espermatozoide, o epidídimo, o ducto deferente, o ducto ejaculatório e a uretra. E glândulas acessórias, como próstata, glândulas bulbo-uretral e vesícula seminal. A próstata é uma glândula acessória do sistema reprodutor masculino do tamanho aproximadamente de uma noz, de uma castanha. Localiza-se abaixo da bexiga e em frente ao reto. Está diretamente relacionada com a reprodução, uma vez que produz uma substância que participa da composição do sêmen e que possui como função principal a proteção e a nutrição dos espermatozoides. Essa glândula produz e armazena a secreção até o momento da ejaculação, quando ela é liberada e fará parte do sêmen. Bem, agora nós iremos falar sobre o sistema genital feminino. O sistema reprodutor feminino, também chamado de aparelho reprodutor feminino ou sistema genital feminino, é o sistema do corpo da mulher responsável por, entre outras funções, garantir a produção dos gametas femininos e fornecer um local adequado para o desenvolvimento de um novo ser. O sistema reprodutor feminino é formado por 2 ovários, 2 tubas uterinas, útero, vagina e genitália externa, conhecida como vulva. Os órgãos do sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino, assim como o masculino,
apresenta órgãos externos e órgãos internos. Apresentaremos a seguir as principais características de cada órgão que compõe esse sistema. Na figura é possível observar a lateral do sistema reprodutor feminino. O reto, o ânus, a bexiga e o osso do púbis não fazem parte deste sistema. Os órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Os órgãos internos do sistema reprodutor feminino são os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Ovários são estruturas que apresentam uma forma de amêndoa e estão sustentados em sua posição por meio de ligamentos. Os ovários são as gônadas femininas, sendo, portanto, responsáveis pela produção dos ovócitos. Podemos observar duas regiões formando os ovários, a região do córtex, mais externa, e a medula, mais central. No córtex, observa-se os folículos em diferentes estágios de desenvolvimento, além de corpos amarelos e albícans, que se formam pela regressão dos folículos. Cada folículo é formado por um ovócito, parcialmente desenvolvidos e envoltos por células foliculares. A cada ciclo ovariano, a mulher libera geralmente um ovócito em um processo conhecido como ovulação, que consiste na ruptura da parede do folículo maduro e a liberação do ovócito. Esse ovócito segue para as tubas uterinas em direção ao útero. Além da produção das gametas femininos, o ovário é responsável pela produção dos hormônios estrogênio e progesterona. O estrogênio está relacionado com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos e com o ciclo menstrual. A progesterona, por sua vez, também atua na regulação do ciclo menstrual e é fundamental para a manutenção da gravidez. Tubas uterinas, também chamada anteriormente de trompas de falópio, são dois tubos musculares com cerca de 12 centímetros cada, que apresentam uma extremidade que atravessa a parede uterina e abre-se no interior desse órgão, e outra extremidade que se abre próximo do ovário. Essa última extremidade é chamada de infundíbulo e possui uma série de prolongamentos em formas de franja, a fímbrias. Na parede desse órgão observa-se a presença de tecido muscular liso, o qual realiza movimentos ativos. Esses movimentos, em conjunto com o movimento das células ciliadas do tecido epitelial presentes nesse órgão, garante que o ovócito ou então o zigoto, caso tenha ocorrido a fecundação, movimenta-se em direção ao útero. Na figura é possível observar os órgãos internos que formam o sistema reprodutor feminino. Tubas uterinas, o infundíbulo, o ovário, as fímbrias. O útero apresenta o formato de uma pera, sendo possível distinguir em 3 porções: o corpo do útero, o fundo do útero e o colo do útero, também chamado de cérvice. O corpo do útero é a porção dilatada do órgão. A região superior é chamada de fundo do útero e a porção que se abre na vagina é denominada colo do útero. A parede do útero é formada por 3 camadas. A camada mais externa é o revestimento epitelial do útero. A camada intermediária é chamada de miométrio e é constituída por tecido muscular liso. A camada interna é denominada endométrio e pode ser subdividida em camada basal e camada funcional. A primeira é a mais profunda e não sofre mudanças durante o ciclo menstrual. Diferentemente da segunda, esta será eliminada na fase menstrual do ciclo e depois reconstituída. O útero apresenta um papel extremamente importante para a reprodução humana, sendo o local onde o embrião implanta-se, nidação, e o bebê desenvolve-se. Vagina é um canal tubular muscular e elástico que possui entre 10 a 15 centímetros de comprimento. Ela está localizada entre a bexiga e o reto e atua como órgão feminino para a cópula, sendo o local onde o sêmen é depositado. A vagina é também o canal pelo qual o bebê passa durante o parto normal. Órgãos externos do sistema reprodutor feminino. A genitália externa é conhecida como vulva. Ela é formada por clitóris, pequenos lábios, grandes lábios e pela abertura vaginal da uretra. As aberturas da vagina e da uretra estão em uma região chamada de vestíbulo.
A vulva é o nome dado à genitália externa feminina. Clitóris é formado por tecido erétil e destaca-se por ser uma região altamente sensível à estimulação devido à grande presença de terminações nervosas. Pequenos lábios, também chamados de lábios menores, são duas dobras sem pelos que apresentam um revestimento intermediário entre pele e mucosa. Eles delimitam a região onde está localizada a abertura da vagina e da uretra. Vestíbulo é a fenda localizada entre os pequenos lábios onde está a abertura da vagina e da uretra. No vestíbulo, é possível observar as chamadas glândulas vestibulares que secretam muco. Grandes lábios, também chamados de lábios maiores, são duas dobras de pele que recobrem uma grande quantidade de tecido adiposo. A superfície externa apresenta pelos. Eles circundam e garantem a proteção ao restante da vulva. Funções do sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino atua em conjunto com o sistema reprodutor masculino, a fim de garantir a reprodução humana. No sistema reprodutor feminino, mais precisamente no ovário, os gametas femininos são formados, bem como hormônios sexuais femininos. O estrogênio e a progesterona são dois hormônios que exercem, entre outras funções, papel fundamental na regulação do ciclo menstrual. Além disso, o sistema reprodutor feminino apresenta a função de garantir a manutenção do zigoto e o desenvolvimento do embrião. O útero. O útero é um órgão do sistema reprodutor feminino em formato de pera que apresenta como principais partes o fundo, corpo do útero e colo uterino. O útero é um órgão em formato de pera que possui paredes espessas e faz parte do sistema reprodutor feminino. Esse órgão apresenta como sua principal função servir de local para o desenvolvimento do bebê e está localizado na parte anterior da cavidade pélvica. Mais precisamente, em frente ao reto e acima da bexiga. Esse órgão é móvel, porém é fixado por vários ligamentos: o largo, redondo, cardinal e útero sacro. Função do útero. O útero é, sem dúvidas, um órgão essencial para os seres humanos. O embrião adere-se, após alguns dias da fecundação, às células do epitélio endometrial e, posteriormente, penetra na mucosa uterina. Um processo conhecido como implantação ou nidação. No corpo da mulher, portanto, o útero caracteriza-se por ser o local onde ocorre o desenvolvimento do embrião e do feto. O útero é o local em que o feto encontra-se as condições adequadas para o seu desenvolvimento. Partes do útero. O útero, em seu estado normal, apresenta cerca de 7 cm de comprimento e 5 cm de largura. Esse órgão é encontrado em um número de 1 no corpo feminino e apresenta em seu interior uma cavidade triangular. A porção dilatada é chamada de corpo do útero e a porção mais estreita, a qual se abre na vagina, é denominada de colo uterino, ou cérvice ou cérvix. A parte superior da porção dilatada do útero apresenta o formato de cúpula e é denominada fundo do útero. É possível observar que uma tuba uterina penetra a cada lado da parte superior do órgão, pelos chamados ósteos tubários. Deste modo, o fundo do útero está localizado entre duas tubas. Vale destacar que as tubas uterinas são a parte do sistema reprodutor feminino em que ocorre geralmente a fecundação. Observe atentamente as principais partes do útero. Temos aqui as tubas uterinas, o útero, o fundo do útero, os ovários, as fímbrias, o endométrio, o miométrio e o colo do útero. O colo do útero. O colo do útero, porção também chamada de cérvice uterina, é a parte mais baixa do útero. Neste local, a camada muscular é menor e observa-se maior quantidade de tecido conjuntivo denso. Há nele uma grande presença de glândulas que liberam uma secreção importante no momento da fertilização. Quando a mulher está ovulando, secreções mais fluídas são liberadas e facilitam a penetração do esperma para o interior do útero. O colo do útero pode ser dividido em duas partes, sendo a mais inferior chamada colo intravaginal
e a outra é denominada colo supravaginal ou extravaginal. O colo intravaginal caracteriza-se por ser englobado por projeções que partem da parede da vagina, enquanto o colo supravaginal não se apresenta circundado por essas projeções da parede. Camadas do útero. A parede do útero é espessa e pode ser dividida em 3 camadas. A camada externa caracteriza-se por ser revestimento epitelial do útero. Camada média ou miométrio caracteriza-se por ser a mais espessa e é formada por tecido muscular liso. Nesta camada, verifica-se vários feixes musculares entrelaçados e tecidos conjuntivos separando esses feixes. O miométrio, por sua vez, pode ser dividido em outras camadas que não podem ser muito bem definidas, sendo que, nas camadas intermediárias, observa-se a passagem de vasos sanguíneos, que garante a irrigação do órgão. Durante a gravidez, o miométrio apresenta grande aumento do número de células musculares e também o aumento dessas células. Camada interna ou endométrio reveste a cavidade uterina e é formada por um tecido epitelial e um tecido conjuntivo. O tecido epitelial é do tipo simples colunar, formado por células ciliadas e células secretoras. O tecido conjuntivo, por sua vez, apresenta fibroblastos e é rico em matriz extracelular. Podemos distinguir 2 camadas no endométrio: a camada basal, mais profunda, e a camada funcional, a qual sofre muitas variações durante os ciclos menstruais e é eliminada no processo de menstruação. O endométrio é altamente vascularizado. Nele são observadas artérias retas e artérias espirais, sendo as principais responsáveis pela irrigação da camada basal e as últimas pela irrigação da camada funcional. Ligamentos do útero. O útero é um órgão que se destaca por ser bastante móvel, entretanto, sua fixação é garantida por meio de ligamentos. Veja a seguir os ligamentos que fixam o útero. Ligamentos largos são formados por uma camada dupla de peritônio, membrana que reveste a cavidade abdominal e órgãos nela contidos. Ligam o útero à cavidade pélvica por meio das margens laterais. Ligamentos redondos são 2 ligamentos que têm sua fixação na parte superior do útero, perto das tubas uterinas. Ligamentos cardinais são dispostos abaixo do ligamento largo e ligamentos uterossacrais ligam o colo uterino ao osso do sacro. E vamos falar agora, de uma doença que acomete muitas mulheres, o câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical, está relacionado com a infecção pelo vírus do papiloma humano, HPV. Como o HPV é transmitido principalmente por via sexual, o uso de preservativo em todas as relações sexuais diminui o risco de contrair o vírus. Mas vale salientar que, apesar da proteção da camisinha, sua eficácia não será completa, pois a transmissão pode ocorrer devido ao contato com a vulva, região perianal e a bolsa escrotal. O câncer do colo de útero não causa sintomas em sua fase inicial e muitas vezes ele é descoberto através de exames de rotina. Em casos mais avançados, pode desencadear sangramento vaginal e dores abdominais. O câncer uterino pode iniciar-se em diferentes partes desse órgão. O tipo mais comum ocorre no endométrio, o câncer de endométrio. Entretanto, pode ocorrer também na musculatura do órgão, o sarcoma uterino. O câncer de útero é mais comum em mulheres na menopausa e seu principal sintoma é o sangramento vaginal anormal. Além do sangramento, a mulher pode apresentar dor pélvica, cansaço e perda de apetite. Endometriose. A endometriose é uma doença que afeta o útero da mulher, mais precisamente o endométrio. Essa doença caracteriza-se pelo crescimento do endométrio para fora da cavidade uterina. Este problema pode desencadear dor pélvica, sangramento e infertilidade. A dor associada à endometriose é geralmente tratada com o uso de anticoncepcionais. A cavidade do útero é revestida por uma membrana denominada endométrio. Dependendo da fase do ciclo menstrual, ela pode se apresentar mais delgada ou mais espessa.
em virtude da ação hormonal, principalmente do estradiol. Esse hormônio é que estimula o crescimento do endométrio até um pequeno intervalo no tempo que precede a ovulação. No período da ovulação, o estradiol e a progesterona atuarão no preparo do endométrio para receber um futuro embrião, como consequência da união entre gametas masculino e feminino. Caso tal evento não ocorra, haverá descamação do endométrio, justamente com o sangue. É a menstruação. Casos em que o endométrio não é completamente eliminado durante a menstruação, pode propiciar a migração de partes desse tecido para outros locais fora do útero, como ovários, trompa, ligamentos localizados das proximidades, provocando reações inflamatórias. Nessas situações, falamos em endometriose. Esse problema ocorre em aproximadamente 13% das mulheres em idade reprodutiva. Embora ainda não elucidadas, sabe-se que suas causas estão relacionadas à hereditariedade, à exposição à dioxina e à imunidade baixa, geralmente relacionada a problemas emocionais, como estresse, ansiedade e depressão. Nem sempre a manifestação de sintomas ou estes podem ser bastante brandos, quase imperceptíveis. No entanto, é mais frequente que ocorram sendo eles a cólica menstrual intensa, dor durante o ato sexual com penetração e alterações intestinais ou urinárias e dificuldades de engravidar, já que o tecido invasor pode estar bloqueando as trompas ou ovário e até mesmo interferindo na ação dos hormônios responsáveis pelo processo gravídico. Quanto ao diagnóstico, além da análise clínica dos sintomas, incluindo o toque ginecológico, o ultrassom transvaginal é amplamente utilizado. O tratamento é cirúrgico ou hormonal, dependendo do caso em questão. Geralmente, este é requerido em situações nas quais as doenças se encontram nos estágios iniciais, e aquele quando ele se apresenta mais avançado. Nessa situação, na maioria dos casos, é feita a laparoscopia, que é um procedimento pouco invasivo que permite a análise mais detalhada das lesões e em seguida a remoção destes tecidos. Uma vez que a endometriose pode provocar muito estresse e ansiedade, pode ser interessante buscar um acompanhamento psicoterápico também. A prática de exercícios aeróbicos é muito válida e bastante recomendada pelos profissionais de saúde. Fazer o tratamento para endometriose não significa que a mulher esteja imune a uma nova incidência desse caso. Assim, é importante o acompanhamento médico e, em alguns casos, avalia-se a possibilidade de bloquear até a menstruação em um longo prazo. Bem, alunos, chegamos ao ao fim de mais uma aula. Falamos do sistema genital masculino, sistema genital feminino. Falamos também da sua importância, dos seus processos, da sua composição, e também falamos, de doenças graves, bem conhecidas, como o câncer de próstata e o câncer de útero, do colo do útero, e também da conhecida endometriose. Então é isso, chegamos ao fim. Na próxima aula discutiremos essa aula e daremos seguimento ao nosso curso. Um grande abraço a todos, como de costume, sugiro que continuem usando máscara, higienização das mãos com álcool e água e sabão e evitem aglomerações. Um grande abraço e até a próxima aula, alunos!